todos, eu sou César Augusto Muniz, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje temos connosco a doutora Emília Pinheiro, especialista mundial na dieta tipo sanguíneo, que nos irá dar dicas importantes acerca dos diferentes tipos de sangue e a alimentação adequada a cada um. A doutora Emília Pinheiro, International Speaker, dividiu palcos em congressos com alguns dos mais relevantes nomes da atualidade, com Deepak Chopra, Fred Alan Wolf, dos Estados Unidos, Leire Ribeiro, do Brasil e Carlos Orozco, do México. Especializada em dieta tipo sanguíneo, nutrigenética, epigenética, é pioneira do método no Brasil e considerada a maior autoridade atual naquele país sobre o assunto. Terapeuta integrativa ortomolecular, escritora, autora dos livros editados em Portugal e Brasil, Dieta pelo tipo sanguíneo, metabólico e sanguíneo, o poder revolucionário da nutrigenética e da antropologia à nutrigenética. E também o que o seu ancestral diria ao seu cozinheiro, que nós iremos ver aqui, que está aqui neste livro. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e clicar e ativar o sininho para serem avisados de todas as nossas estreias e entrevistas com os nossos convidados. Ponham também um like, se gostarem, e partilhem com os vossos amigos estas entrevistas com convidados fantásticos. Doutora Emília Pinheiro, é um prazer enorme tê-la aqui connosco. Igualmente, um prazer enorme, César. Obrigado por ter vindo. A doutora Emília é considerada atualmente uma das maiores especialistas na dieta pelo tipo sanguíneo no Brasil e não só, também mundialmente. O que é que nos pode dizer sobre esta dieta, como é que ela foi descoberta e acerca do seu trabalho, das suas pesquisas extraordinárias que revela nos seus livros? Muito bem. Então, há cerca de 21 anos, eu desembarquei no Brasil com essa proposta, digamos assim, e quis experimentá-la em mim. Nunca eu iria passar para os meus pacientes, enfim, sem primeiro experimentá-la. Então, eu usei todo mundo, os amigos, os familiares que tinha à disposição, todo mundo. Comecei com uma alimentação adequada. Primeiro, uma alimentação. Eu queria saber se realmente havia um impacto ao nível de todos os sistemas com uma alimentação adequada à bioindividualidade pelos tipos sanguíneos. E o que se me deparou com algo sensacional, com diferenças assim gritantes. Em muitos, ao fim de 6 meses, primeiro assim 2, 3 meses, 4 meses, e alguns ao fim de 6 meses, com uma reversão, uma inversão, digamos assim, de sintomas de muitos anos, de pessoas com problemas, dos sintomas de disfunções. Exatamente, de disfunções de muitos anos, em todos os níveis, físico, mental, emocional, coisas assim do dia a dia até, uma dor de cabeça, pessoas que conviviam com dor de cabeça há muitos anos, com enxaquecas, etc. Né? Dor no corpo, fibromialgia, essas doenças assim, até mais incapacitantes, e a gente começou a conseguir realmente reverter tudo isso. E depois eu me estendi também para a parte dos exercícios físicos, para os equalizadores emocionais, dependendo de cada tipo sanguíneo, e comecei a perceber que realmente nós estávamos frente a algo muito novo, mundialmente falando. Daí ser pioneira, não é? Nestas investigações. Sim. No Brasil, eu sou pioneira no Brasil, tá? Porque quem estudou isso foi o Dr. Peter Dadham, não é? Já recente, já contemporâneo, e ele é que levou em conta a individualidade. Ele é médico, ele disse, se há 4 tipos sanguíneos, obviamente, se existem rejeição a órgãos, a transplantes de órgãos e a transfusões de sangue, então alguma coisa está por trás, a ciência tem que estar por trás de tudo isso. Então ele foi estudar a parte da ciência, né? que fala sobre os antígenos, que fala sobre as lectinas dos alimentos, e que fala em todo esse sistema onde ele conseguiu catalogar os 4 tipos sanguíneos, alimentos adequados também à individualidade biológica, os melhores exercícios físicos, tudo isso em estudos que ele começou a fazer ao longo do tempo e passou para nós. E por isso eu me tornei uma pioneira no Brasil. Então, por esse método, eu sou uma pioneira dentro do Brasil. Portanto, esses estudos levaram-na também a criar e a ser autora em todos estes livros que escreveu, em que revela muitas das dicas e segredos importantes acerca dos tipos sanguíneos, do tipo de exercício, etc. Também. Como é que nos pode dizer acerca do poder revolucionário da nutrigenética, nesse livro que escreveu, da antropologia à epigenética? Quer falar-nos da importância deste tema ao nível do ser humano? Sim, eu teria que ir um pouquinho mais atrás. Vamos então aos nossos ancestrais. Vamos mais lá para os nossos ancestrais, não é? E imediatamente vamos voltar para 1900, vamos nos bastidores do sangue. Por volta de 1900, teve um cientista chamado Karl Steiner
que foi ele que descobriu que existiam Os 4 quatro tipos tipos de sanguíneos. sangue. Imagine você que antes disso nem se imaginava que haviam 4 tipos sanguíneos. E isso foi ontem. Era o sangue e ponto. 1900 foi ontem, exatamente. E por isso muita gente morria numa transfusão de sangue e isso começou a chamar a atenção e esse Karl Landsteiner foi olhar o que é que estava por trás dessas mortes. Por exemplo, uma pessoa em 1800 e pouco entrava numa cirurgia bem, até mais ou menos bem, por exemplo, a extração de um apêndice e vinha a óbito. E outras que entravam muito mal e conseguiam se salvar fazendo uma transfusão de sangue. Alguma coisa ali estava errada, não é? Então esse Karl Landsteiner foi pesquisar e se deparou com 4 antígenos diferentes relativos aos 4 tipos Os 4 tipos sanguíneos. sanguíneos. Então os 4 Ele tipos ganhou, sanguíneos... inclusive, um prémio Nobel. Ganhou o prémio Nobel, claro. Claro, né? Então, o que é que ele descobriu? Que nós temos 75 trilhões de células e ao longo dessas células existem como se fossem umas anteninhas de captação, que são as ajudantes mor do sistema imunológico, que fica lá 24 horas de plantão vendo o que adentra a corrente sanguínea. Todo mundo conhece uma reação imunológica, né? Isso é comum nos dias de hoje. Então, Porque hoje em dia é tão comum, as pessoas têm, né? têm os sistemas imunológicos muito Muito fragilizados. alterados, é todo mundo com O Wi-Fi, os computadores, a tecnologia, tudo isso sem diminui dúvida, o nosso César, sistema sem imunológico. Dúvida, sem dúvida. Então ele percebeu que havia algo que eram essas anteninhas e que elas eram diferentes de cada tipo sanguíneo. Essas antenas que eu chamo são os antígenos, são formados por cadeias de moléculas de açúcar e a base dos 4 tipos sanguíneos é a mesma molécula, é o mesmo açúcar fucose. Então o tipo O, que foi o primeiro tipo sanguíneo, ele só tem açúcar fucose, por isso que ele é o O. O O vem de 0, tá bom? Não tem antígenos, ele é 0 antígenos. Açúcar fucose. Depois tem o tipo A, que ele percebeu que tem o fucose, base, mas que tem outro açúcar chamado N-acetilglucosamina. Depois tem o tipo B, que tem o fucose base e já é outro açúcar, D-galactosamina. Mais complexo. E depois o tipo AB, que tem o fucose básico, mais o açúcar do tipo A, mais o açúcar do tipo B. Ou seja, nós não somos iguais, literalmente falando. Não é? Nós Temos somos muito 2 olhos, diferentes. nariz, boca, mas Seres totalmente humanos, diferentes. mas totalmente diferentes. Tá bom? Ao nível do comportamento, ao nível da reação, enfim, Exatamente. ao nível da parte orgânica, biológica também, porque o sangue aí faz o seu papel. Não é? Todo o seu e papel. torna-nos Todo o diferentes. seu papel. E aí ele descobriu também que existe, agora com o projeto Genoma, etc., foi descoberto que num universo de 25 mil genes existe o gene do tipo sanguíneo, um único, que está na perninha Q do cromossomo número 9, próximo do agrupamento 34. E esse gene único, ele detém 90% de todos os eventos psicobiofísicos do organismo, ou seja, os 24.999 genes estão, digamos assim, Em stand-by. sujeitos, emaranhados, digamos assim, num processo de sistema de ligação de genes, como é chamado na ciência. Sistema Chama-se de ligação de genes. Pronto. Então, tudo o que nos acontece passa pelo gene do tipo sanguíneo. Seja uma doença de Alzheimer, seja uma doença cardíaca, seja um diabetes, seja uma esclerose múltipla, seja lá o que for, seja a coceira que a gente sente no corpo, as reatividades, seja lá o que for, Daí- tudo passa Pelo sangue. pelo sangue, pelo gene do tipo sanguíneo. Aliás, os antepassados dizerem que o sangue carrega a nossa vitalidade. Carrega. É a energia vital e daí a elevada importância. E o sangue sempre teve um papel emblemático na história, né? Sempre. Ele afugentou vampiros, É ele verdade. servia para beber e para... Os vampiros Enfim. tornavam-se imortais bebendo o sangue, não é? Quem sabe? Mas Quem ele sabe? sempre um papel, por ser tão poderoso, por que o sangue sempre poderosíssimo. despertou tanto né, no Os imaginário? acordes de sangue também há. Exatamente, os pactos de Os sangue, pactos né? de sangue. Então o sangue sempre desempenhou um papel muito importante, por quê? Porque ele é poderoso. Né? Dizem até que quando uma pessoa faz uma transfusão sanguínea, que pode mudar o seu comportamento devido à transfusão sanguínea que fez. Não, a gente não muda? consegue enganar Não há nada que o mude. nosso cérebro. Não há consegue, nada que mude. Tem pessoas que até dizem, eu quero mudar o tipo de sanguíneo, que o meu não pode comer carne vermelha. Eu recebo muito paciente que diz, eu quero mudar o meu tipo de sangue. Eu disse, você Ui, até isso pode não mudar, pode. mas você não consegue mudar o que está implantado, plasmado No ADN. DNA. Pois, Que claro. vocês chamam o ADN, Sim, né? Que o a gente ADN. chama o DNA. Bom, então vamos Ácido desoxirribonucleico. exatamente, nucleico. Então a gente começa a perceber que não estamos só falando de arroz, de feijão, de carne, de peixe. Nós estamos falando de ciência pura.
cura. Da mesma forma como se você vai fazer uma transfusão de sangue, você não pode tomar qualquer sangue, Claro. não é? Tem que ser o sangue adequado àquele tipo Lógico, sanguíneo. o tipo O é o doador universal, ele pode doar para qualquer pessoa, mas não pode receber nenhum. O tipo AB é o egoísta, porque só recebe, não dá para nenhum. Eu não posso dar. Não, sim. Eu que É sou o homem, não egoísta, posso esse é o dar, tipo sou AB, egoísta. chamado o egoísta dos tipos sanguíneos. Então, assim, se há isso, fica muito fácil entender que há realmente diferenças psicobiofísicas no ser humano. Claro. Agora começando pelo tipo A. No tipo O, perdão, pelo Tipo tipo O, que é, digamos, o mais primitivo. O mais Começando pelo tipo O, quer descrever o tipo O? O tipo O é muito interessante, porque por ele ser o mais antigo, primeiro só havia o tipo O. O tipo O foi o tipo de sangue mais longo de toda a história, só havia tipo O nos primórdios dos tempos. É o mais selvagem, é o bateu, levou, é aquela reação. O reativo, que não na hora. Reativo, né? E ele precisa ainda hoje de conservar essa memória genética, ele traz isso na memória genética, devido lá no passado ele necessitar desses atributos, digamos assim, Para sobreviver. para caçar, para ir atrás de comida, para viver, para sobreviver. Pronto, você agora falou isso de uma forma muito correta. Sempre, todos os tipos sanguíneos tiveram que sobreviver, mas o tipo O realmente, por desconhecer totalmente, seja lá o que fosse, foi o que teve mais dificuldades. Foi o que teve mais dificuldades de Foi, sobrevivência. digamos, o que deu o arranque. Deu arranque, Não é? O né? ser humano, Exato. digamos, o ser humano primitivo, que no fundo se instalou na Terra. Com certeza. Então, isso tudo é o era pioneiro, uma fonte- foi um exatamente, pioneiro. Tudo era uma fonte de estresse. Imagina uma trovoada. O que era uma trovoada? Um raio caindo e incendiando uma árvore. Tudo era estresse. Aqueles animais de grande porte, os mamutos, eu sempre digo, ele saía para caçar, ou comia ou era comido. Claro. Não tinha outra Ou outra sobrevivia, história. ou então Ou acabou. acabava, né? E até essa alimentação dele também, muito à base de raízes, porque eram árvores frondosas, né? Raízes, algumas frutas, um pouco de mel silvestre, carne vermelha era a base. Claro. E às vezes um pouco de peixe lá, quando encontravam nos laguinhos, né? Então, esse é o tipo O. Normalmente é o líder de natureza genética. Você vê um tipo O hoje, Sim. ele é o líder, ele toma as verdade. iniciativas. Quer sempre ser líder. Não é? Os Os que eu conheço querem sempre sobrepor-se aos outros. E fazem isso naturalmente, não por querer ser É diferentes. natural, é natural. É natural mesmo, né? E Agora já compreendem a natureza dos Os. Quem tem O já sabem que impõe a sua natureza. Naturalmente. Não precisam fazer muito, né? E são pessoas que é bom para tomar decisões rápidas. Sim. Porque o O realmente toma essas É decisões assim, na hora. Na hora. Quer fazer alguma coisa? Vamos fazer. Se deu errado, ele vai, retoma o caminho e faz. Mas ele não espera. É tipo carneiro na astrologia. Não conheço muito a Impulsivo, astrologia, mas é impulsivo. assim. Sim. E então a gente deve ao tipo O o facto de ainda hoje gostarmos de viajar. Se não fosse o tipo O, nós estávamos parados ainda lá na pré-história. A gente não tinha saído do mesmo Estávamos na lugar. toca. Estávamos na Na toca. gruta. Um pouquinho mais de conforto, talvez, né? Pois. Mas enfim. Mas não tínhamos saído de lá, não conhecíamos tantos lugares. O mundo. Não conhecíamos. E foi devido ao tipo A ter essa característica de gostar de aventura, de se aventurar, de ir atrás de novas paragens, que eles migraram e foram se deparar. Esses Os antigos, ao longo de um pano de fundo de milhares de anos, se tornaram adaptativos nos dois pilares básicos de sobrevivência, que é o sistema digestivo e o sistema imunitário, o sistema imunológico, né? Esses dois sistemas sofreram transformações para sair de um O e se integrar adaptar num A sanguíneo. E Portanto, resultando no fundo no A. um A, exatamente. Por quê? E por que houve essas modificações? Porque as paragens onde eles foram ter já eram outras paisagens, já não tinha mais as árvores frondosas, já não tinha mais raízes, era mais aquelas gramíneas no chão, onde eles pegaram, provaram e se sentiram sustentados, exato. Também perceberam animais de pequeno porte, então já não era preciso sair todo dia para aquele estresse de ir atrás da caça. Foi que eles começaram a fazer a criação? Os cercadinhos, exato. Eles perceberam que criavam lá, punham lá dentro, não estava ali o bicho. Era ali que eles iam comer, mas era bicho de pequeno porte, mais carne branca. Já não era aquela carne vermelha. Vermelha dos mamutos. Dos mamutos, exato. Então o sistema imunológico do tipo A já dá para comer frango, essas carnes brancas assim mais suaves, né? Mas é um vegetariano por natureza genética. Uau. O tipo A é um vegetariano. Se ele deixar de lado o frango, a carne, comer só de vez em quando os peixes de água gelada que têm bastante ômega 3, e se comerem os grãos e as verduras e as frutas adequadas, ele
eles são perfeitos e conseguem, conseguem gerenciar bem o cortisol, que já é um outro viés. Uma consequência, digamos, e uma característica deles. Uma característica, que é aquilo que faz pensar. Por exemplo, quando os tipos A atuais têm um problema muito grande, um problemão, eles param. Porquê? Porque o cortisol inunda o cérebro, há uma inundação de cortisol no cérebro e o tipo A hoje não consegue reagir. Ele fica parado, ele literalmente precisa se afastar, pensar e depois tomou a decisão, o cortisol baixou. Diferente dos tipos O, que não tem nada a ver com o cortisol. Sim, que reagem a adrenalina pura, a catecolamina da adrenalina. O fogo, é como se fosse o fogo, não é? Exatamente, né? Então tem que extinguir esse fogo com coisas bem fortes, né? Então o tipo A aconteceu assim, tornou-se um sistema digestivo diferente e tornou-se um vegetariano por natureza genética. Mas ainda assim, as populações incham, como ainda hoje nas grandes cidades incham, e há necessidade de novas paragens, né? Então eles vêm já com essa memória genética dos tipos O lá atrás, que está lá remanescente, e resolvem também ir para outras paragens. E deram origem aos tipos B. Como é que se formou o tipo B sanguíneo? Formou-se de novo com mudança no sistema digestivo deles e no sistema imunitário deles. Como? Eles chegaram lá pelos Himalaias, lá pela região dos Himalaias, hoje pertencente ao Paquistão e à Índia, e lá tem muito gado caprino até hoje. E esses caprinos de antigamente, eles tinham, acho que hoje ainda tem, uns cascos muito grossos, onde eles podiam se agarrar, eles não escorregavam das escarpas, que era só gelo, né? 50 graus negativos. Então, eles conseguiam escalar facilmente. Ainda hoje lá, eles conseguem escalar assim, até na vertical, íngreme. É incrível, íngreme. Eles conseguem segurar. E esses homens perceberam que esse gado caprino davam crias e que as crias mamavam. E eles quiseram provar esse alimento, porque alimentava os animaizinhos, as crias, disseram, isso alimenta também nós. E era o que tinha, era o que tínhamos para hoje, disseram eles. E começaram a mamar. Sim, no meio do gelo só havia mesmo era o leite. Não era nada, né? Então eles começaram a mamar. E aí, por isso que o antígeno do tipo sanguíneo deles, que é o D-galactosamina, que é igual ao tipo, à constituição do leite, eles têm a mesma constituição. Então, ali é compatível, redondinho, é compatível, é fantástico. Né? Então é o único tipo de sangue que é permitido tomar leite e derivados, porque ele tem os mesmos antígenos, então não há um sistema imunitário rechaçante. Que ataque, claro. Ali entra tudo bem, é amigo, pode entrar, né? E depois... Não há reações secundárias, não há de jeito qualquer nenhum, má digestão, não há nada. Não, eles têm capacidade de metabolizar. E às vezes alguns tipos B dizem assim, mas eu não tenho. Nossa, olha, eu não tenho não, ainda me sinto meio mal. Tem duas situações aí, muito interessantes, César. Ah, sim? Muito interessantes. Ou essa pessoa está totalmente desequilibrada no que concerne ao padrão dela, está totalmente desequilibrada, ou ela tem um antígeno do tipo O, um gene remissivo do tipo O na família. Ainda está lá presente. Então eu vou contar os ancestrais, ok. Então é assim, existem 4 tipos sanguíneos, O, A, B, AB. O O só é O e o AB só é AB. Mas o A, se um dos pais deste A for O, essa pessoa tem um gene remissivo O. Que lá escondidinho. Lá escondido. Em stand-by. Exatamente. Que lhe permite comer alguns alimentos do tipo O. E assim o B também. O B também, se um dos pais for O, também ganha um gene remissivo do O. Por isso que muitos tipos B às vezes dizem, mas eu não cai muito bem o leite. Como? Porque quando eu vou ver, essa pessoa tem um gene remissivo O e não pode tomar leite. O meu filho, por exemplo, é B e o leite não é a melhor coisa para ele. Tá vendo? Porque a mãe é O. Pronto. Está explicadíssimo, está muito claro, não está? Então tem essas coisas todas, como eu há sempre todas digo. essas nuances também. Eu sempre digo, não vamos pegar em 4 tipos sanguíneos, colocar dentro de uma arena e dizer agora joguem esse jogo. Não, o jogo é muito maior, muito mais complexo. É muito mais complexo. O ser humano é um animal, ele é uma obra inacabada. É um sistema. É uma obra inacabada, não é? Então pronto, e o tipo AB deu-se que tipos A foram para um lado, os tipos B foram para o outro lado, lá na frente eles se juntaram. Em grosso modo, e formaram a adaptação. E o A olhou para o B e se juntaram. Formaram o tipo AB. Então, esta é a história. E por que se chama nutrigenética? Você tinha feito essa pergunta. Eu já falei que existe o gene do tipo sanguíneo, eu já falei que é basicamente pela nutrição, porque a gente desde que acorda até que se deita está comendo, então tem muita importância. Então eu chamei nutrigenética, que é a nutrição sobre um gene específico,
que é o genotipo sanguíneo. Neste caso. Para dar uma importância mais científica. Claro. Para não ser simplesmente a dieta do tipo sanguíneo. Sim, sim, sim. Porque há muita gente que eu noto que não tem o seu conhecimento e que fazem a dieta do tipo sanguíneo. Mas às vezes eu acho um pouco limitativo. Neste caso, no seu caso, com toda a investigação que fez, já abrange, já vai muito mais longe. Ou seja, o conhecimento que tem já vai muito mais longe e permite que as pessoas consigam também colmatar essas nuances. Porque, no fundo, está a aliar a genética, não é? Sim. A ancestralidade e também a alimentação Sim. para os tipos sanguíneos. Sim. E isso reunido Reúne. consegue ser muito mais eficaz do que apenas a dieta tipo sanguíneo. Com certeza. E temos muito mais coisas que não vêm hoje, que estamos falando hoje numa linha mais reta para as pessoas entenderem Claro. conhecimento. Não em termos muito Exatamente. científicos. Mas numa oportunidade, deixa lá para o ano, quando as pessoas estiverem mais por dentro, a gente pode falar de outros genes secundários, como ser, é muito importante mesmo. Eu até digo que existe um gene secretor, que é um primo direito do gene do tipo sanguíneo. Ele está lá na outra ponta, no cromossomo número 11, mas ele é muito importante. Também. Muito importante. E estas nuances que às vezes estão escondidas. Exatamente isso. E quem é que consegue ver isto? Uma especialista como a Não, doutora? um exame. Com um exame consegue Existe. descobrir isto? Existe. Então é assim, fora o tipo sanguíneo, o outro fator que é o primo direito é saber se a pessoa é secretora ou não secretora. 85% da população mundial é secretora, mas tem 5% que são não secretores. O que é que isso significa? Os secretores são Vamos lá explicar o que é ser secretor e não secretor. muito importante. Até a predisposição às doenças é importante. E alimentos também mudam às vezes se a pessoa é ou não secretor. Então, secretor é 85% da população mundial. São aquelas pessoas que secretam o tipo sanguíneo por todo o corpo. Tá? Ou seja, vamos imaginar que um secretor... Ou seja, por exemplo, o AB espalha-se pelo corpo todo. Todo o corpo. Então, por exemplo, se você quiser saber o seu tipo sanguíneo, se você é um secretor, você pode saber não só pelo sangue, mas como o sêmen, a saliva. Você consegue saber o seu tipo sanguíneo. Os não secretores são 5% da população mundial, eles só conseguem saber o seu tipo sanguíneo pelo sangue. E os outros, apenas? Só. Mas não tem laboratório de análise, não tem como tirar o sangue. Então não se consegue saber. Os secretores, que são os 85%, Que está espalhado pode ser pelo pela sistema saliva, pelo sêmen, por outro fluido qualquer, consegue saber. Mas você não imagina como isso é importante. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas isso é extremamente importante. E depois existe Numa mais... nova entrevista nós vamos falar da parte dos secretores e não Que é secretores. muito Eu já estou a ver a importância disso, mas como não temos tempo para falar de tudo, Exato. falamos agora basicamente Exato. nos seus livros, nos livros que escreveu. Foi também autora dos livros O Poder Revolucionário da Nutrigenética, da Antropologia à Epigenética. Quer falarmos um pouco deste tema do seu livro? Então, quando eu passei para a epigenética, na realidade, a dieta pelo tipo sanguíneo, estamos falando de epigenética. O que é epigenética? É tudo aquilo que está além da genética. Né? Então, quando a gente segue uma alimentação e um sistema adequado à nossa genética individual, simplesmente a gente está indo além da genética. A gente está silenciando genes extremamente negativos que a gente herdou do papai e mamãe. A gente herda 50% do material genético do pai, 50% da mãe. E a gente às vezes vem com uma carrada de doenças. Olha, papai se sofria do manifestam coração, porque vem da ancestralidade. mamãe tinha câncer de mama. Então, não! Quando a gente cuida e consegue equilibrar, gerenciar, se autogerenciar com uma alimentação adequada à nossa bioindividualidade, a gente está silenciando genes potencialmente destrutivos. Não é? E fazendo expressar outros que estão lá de braços cruzados, que podem estar nos defendendo. Claro. Então, essa é a epigenética. Nós já estamos trabalhando com a epigenética. Quando estamos fazendo os melhores exercícios físicos adequados à nossa individualidade, também já estamos trabalhando sob o ponto de vista epigenético. Ou seja, um nível muito mais abrangente, digamos, neste caso com a epigenética, nós vamos a um nível muito superior do que aquele que é apenas a dieta do tipo sanguíneo. Sem dúvida. É uma coisa muito séria. Está muito além. Estamos falando de nutrigenética, de epigenética. E a propósito, muita gente me pergunta, e o fator Rhesus? Ser negativo, ser positivo? Há o RH positivo e o RH negativo. Não importa para aqui, nada. Não importa mesmo, nada. Não. Porque há quem diga também que o RH negativo é até sangue de alien. Chamam-lhe até, os aliens, até, digamos,
como é que se dizia, o sangue azul, os RH negativos que são mais raros. Isso não tem qualquer importância, Não, então. não, não, tem muita gente RH negativo. Só é importante quando é uma gravidez ou quando se vai fazer uma transfusão de sangue. Não E mais. aí, A pronto. medicina para por aí. Claro. Ela estuda isso e ponto final. Isto é a medicina convencional. E as medicinas modernas, as medicinas integrativas, arrojadas, elas estão partindo mais para outras áreas como esta da nutrigenética e da epigenética. Agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha. Portanto, se o A se encontrou com o B e formaram o AB, porquê que há menos ABs do que seria expectável? Porque já é muito próximo Da nossa Por atualidade. exemplo, foi-se estudar tumbas de pessoas antes de 1850, 1860, não tinha nenhum AB. Pois. O Então meu ele é muito homeopata recente. disse isso. O teu sangue é muito Ele é muito recente. recente, ainda não é bem estudado. Para falar a verdade, ele é raro, É raro. ainda é muito desconhecido. Sim. Tá? Mas O seu comportamento é desconhecido ainda, muito não é? desconhecido. E a predisposição às doenças também. Mas, por exemplo, as doenças degenerativas cerebrais, e não só, as doenças degenerativas de uma forma geral, especialmente o Alzheimer e o Parkinson, é mais prevalecente nos tipos AB sanguíneos, por causa da junção do tipo A, que é o cortisol, não é? Que é uma arma O óxido nítrico, terrível, não é? com o óxido nítrico dos tipos B, com a falta de óxido nítrico dos tipos B. Então tem uma justificativa, não é por acaso aleatoriamente. Claro. E o que é que nós podemos, por exemplo, em termos de alimentação, podemos absorver com óxido nítrico? Toda a alimentação, ela leva o organismo para um desvio tal de captação perfeita de todos os nutrientes essenciais. Com todos os alimentos. Para que a gente se alimenta? A alimentação são tijolinhos construtores da nossa vida, né? Nós somos aquilo que comemos. Aminoácidos, Sem dúvida, não é? vitaminas, minerais, etc. São tijolos que alimentam o nosso DNA. Então, cada vez que a gente está comendo um alimento errado, cada vez que um tipo A come um pedaço de carne vermelha, ou um O come um pãozinho feito de trigo, ou um B come um frango, ou um AB come uma goiaba, por exemplo, que não pode, goiaba. E eu adoro goiaba. por acaso. Chá de genciana também não, Sim, nada por acaso disso. nunca bebi. Então passa por tudo, né? Cada vez que a gente come um alimento incompatível, acontece uma reação No corpo. incrível. Então o que acontece? Todos os alimentos contêm lectinas. O que são lectinas? São proteínas. Né? Essas proteínas é que interagem com os antígenos do tipo sanguíneo. Então todos esses alimentos que eu falei para cada tipo sanguíneo, a gente põe na boca, engole, come. Quando chega no estômago, forma-se um bolo alimentar. Essas lectinas prejudiciais, elas não se misturam ao bolo alimentar. Elas ficam lá paradas. E na hora que o bolo alimentar vai cumprir o seu papel, claro. exatamente, elas vão e pegam carona e vão junto, intactas. E elas vão... sequer terem sido Não se misturam. Ok. Elas vão atrás. absorvidas. E aí onde é que elas vão? Elas vão se instalar em algum ponto nevrálgico do nosso organismo. Pode ser no olho e formar uma catarata, pode ser... Incrível. Sim, pode ser no Incrível fígado e formar gordura no fígado, porque ali começa... O que ocorre? Pode ser no cotovelo e aí começa a doer. Então essas lectinas, elas migram, param, instalam-se e elas formam como se fosse um velcro molecular, uma cola, e começam a aglutinar células sadias à volta. Cristalizar aquela Exatamente. Então o foco começa aqui às vezes com mal-estar, uma dorzinha aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está aqui, depois está doendo o corpo todo, porque vai inflamando. Devido a essas Essas proteínas lectinas. não adequadas ao facto de termos escolhido alimentos que contêm, Incompatíveis. exatamente, contêm essas Entendeu? proteínas que não são compatíveis. César, é simples assim. Uau! É simples Isso é assim. muito claro. É muito Então, claro. se eu como um alimento que não tem lectinas nocivas, né? E se ele vai cumprir a sua função, chega no DNA, ali processa tudo, aí o sangue vem super nutrido para alimentar todos os órgãos, todos os sistemas, a gente está bem. Portanto, a gente regenera, vivemos até tarde, com uma boa saúde, não é? E rejuvenescemos. Exatamente. Imortais quase. Imortais quase. Fantástico. Não, mas é verdade que realmente a alimentação faz toda a diferença e eu que fui atleta, não é? Eu sinto que cada alimento que eu como tem logo uma reação no meu corpo. Com certeza. Mas é que eu sinto mesmo. Para o bem e para o mal. Para o né? bem e para o mal. Eu como algo e imediatamente o meu corpo reage. É assim, na hora. É verdade. E eu sinto, se
sinto bem ou se sinto awkward ou algo estranho. Exato, Sinto exato. logo, até num batido. Lógico, olha, nós fizemos uma experiência lá no Brasil com crianças hiperativas. Crianças hiperativas tomando Ritalina, que é um remédio fortíssimo, né? E o que eu fiz? Eu fiz a proposta às mães de durante 4 meses tirarem 100% do trigo a essas crianças, porque o tipo O trigo trigo é potencializa horrível, claro. imediatamente a hiperatividade cerebral, o distúrbio de déficit de atenção, até o autismo. Isso é extraordinário, realmente. Sim, eu tenho Como é crianças. que é possível? Eu tenho um grupo de crianças lá no Brasil, num estado que é o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em que elas só fazem alimentação de acordo com o tipo sanguíneo. Organizei e equilibrei o organismo delas, claro, né? Isso é E fantástico. só alimentação. Crianças autistas, já se movimentando, se interagindo de forma diferente. Eu acho que a doutora Emília Pinheiro tem é que mudar-se para Portugal. Ela é portuguesa, é verdade, é portuguesa, está em terras do Brasil, a viver no Brasil, mas a verdade é que nós necessitamos de alguém aqui também que faça este tipo de trabalho, porque há muitas crianças, há muitas pessoas a tomarem fármacos, a encher esses fármacos, quando na realidade podiam mudar tudo através da alimentação adequada ao seu tipo sanguíneo. Sabe o que eu percebo muito aqui em A Portugal? tal nutrigenética A também. nutrigenética, exato. Eu percebo aqui muito em Portugal muitas pessoas com dores articulares. É verdade, eu vejo é todo mundo se verdade. queixando, e eu fico, mas porquê? Aí eu descobri o segredo: batata. Batata. A batata. A batata faz isso. Lógico. A batata faz parte de uma família das salonáceas, que ela tem uma enzima que estaciona próximo das articulações e inflama. Uau! Estou a ouvir o A que faz a batata. A berinjela. A berinjela também Todas faz as isso. salonáceas fazem isso. Todas as salonáceas. Vejam bem o que as salonáceas fazem às nossas articulações. Exatamente. E outras crucíferas interferem com a tireoide, então é muito fácil a pessoa. Quantas pessoas aqui sofrem da tireoide? Eu tenho Hashimoto, eu tenho doença de Graves, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho hipertireoidismo. Isso não se usa mais, está doente. A alimentação é que está patrocinando isso. São as crucíferas. Como a nossa entrevista já começa a avançar bastante no tempo, eu queria também perguntar umas dicas fundamentais para cada tipo de sanguíneo. Começando pelo O, da alimentação. Começando pelo O. Olha, o O, acabe de uma vez por todas de tomar leite e derivados, e trigo e derivados. Use farinhas alternativas e use leites vegetais, de amêndoa, de nozes, de avelange, de macadâmia. Tão simples. Fazendo em casa, não é comprar de caixinha. Pois. Tá? De Fazendo em caixinha, casa. sabe aquelas coisas de caixinha? Sei. Sabe o que é que eu digo para as Tem pessoas? comida processada, não é? Eu digo para as pessoas, olha, comprou uma caixinha de suco, tá? Então amanhã, sumo, você amanhã vai abrir a caixinha, derrama no lava-louça e come a caixa. Porque a caixa faz melhor do que o que está lá dentro. Uau. A caixa pelo menos tem celulose. Pois. Vai dar motilidade intestinal. Pronto. Já faz algum bem. Uau! Mas joga o resto Incrível. fora, que não presta. Então as pessoas estão doentes porque desconhecem. Por falta de conhecimento. Não é porque querem. E agora depois do O temos o A. O A. Nada de carne vermelha se ele for um tipo A puro. Se ele for um tipo A com gene remissivo O, de vez em quando ele até pode comer uma carne vermelha, enfim, uma banana. Mas se ele for um AA, ou seja, os dois pais sendo tipos A, ele é um AA. Tira a carne vermelha também e o leite e os derivados se tiver muito muco, se for pessoas que tiverem muito, sempre inflamações nos seios paranasais, muito muco, muita tosse, muita constipação, tira esses alimentos. Portanto, é caso a caso também. Por isso que é bom uma consulta, a gente estar orientando caso a caso, né? Depois tem o tipo B, que o pior alimento é o frango. A carne de frango que provoca ataques imunológicos. Mas pode comer os ovos. Pode comer os ovos. Pode comer os ovos. Mas o frango não é Não. considerável para o Pode tipo comer B. peru, pode comer Chester, não sei se aqui tem Chester, que é um frango diferente, pronto. Pode comer coelho, pode comer cabrito, ovelha, carneiro. Sim. Isso. Bem, nós estamos mesmo já a ultrapassar o tempo e infelizmente temos que acabar esta entrevista, mas vamos fazer uma outra entrevista muito em breve. Queria apenas que dissesse qual é o seu site. Vou dar o meu site, por favor, é www.emiliaogpinheiro.com. emiliaogpinheiro.com. Lá vocês podem me contactar através lá dos contactos, tem muitas dicas dos tipos sanguíneos, fala dos meus livros, tem onde pode adquirir os meus livros, você pode receber os meus livros no conforto da sua casa, enfim, está comigo. E já sabem, tem uns livros fantásticos que eu aconselho a todos comprarem, lerem e aplicarem na vossa vida diária, porque vão certamente ver muitas diferenças na vossa saúde, nos vossos hábitos comportamentais
e não só, também tem exercício, também Tem indica o tipo de exercícios. exercício físico que as pessoas devem fazer. Para modular o estresse de Exatamente. cada um. Muito obrigado, doutora, Eu por que agradeço. esta entrevista fantástica. Espero tê-la aqui novamente numa próxima vez. Obrigado mais uma vez por estes conselhos fabulosos. Desejo também a todos uma ótima semana e já sabem, vejam estes livros fantásticos que a doutora Emília Pinheiro escreveu e que têm dicas extraordinárias que vocês vão certamente adorar e beneficiar, sobretudo. Obrigado a todos e uma boa semana. Muito obrigada e obrigada, César. Muito Foi um obrigado. prazer. Prazer enorme. Obrigado.